quero deixar um recado para o seu coração. Eu quero ser o mais objetivo possível, porque eu também quero cantar aqui canções, mas eu quero deixar um recadinho de Deus para a tua vida e para o teu coração. Eu queria falar nessa noite sobre algo que incomoda a gente. O que incomoda a gente é o silêncio de Deus. Se existe algo que incomoda o ser humano, se existe algo que incomoda cada um de nós, é o silêncio de Deus. É quando Deus se cala. É verdade ou não, irmãos? É verdade. E por quê? A pergunta é: por que Deus às vezes se cala? O que é que Deus está querendo falar nesse suposto silêncio? O que é que Deus está querendo comunicar a nós? O que é que Ele está desejando falar ao nosso coração? Você já enfrentou alguma situação desse tipo? Ou está enfrentando? Onde aparentemente parece que Deus esqueceu de você e das promessas que Ele tem para a sua vida? Você já teve essa sensação? Quantos aqui já tiveram ou estão tendo essa sensação? Né? Acho que cada um de nós já tivemos sensações assim. Parece que Deus se esquece da gente. Mas olha, não desanime não. Não desanime, porque você não é o único que enfrenta ou enfrentou esse tipo de angústia. Grandes homens de Deus na Bíblia viveram as mesmas crises. Tiveram esse mesmo tipo de angústia, esse mesmo tipo de sentimento. Então, veja só que interessante, ó, 3 personagens que expressam a angústia da alma. Então você vê Abacuque no capítulo 1, versículo 2. O profeta menor, ele diz o seguinte, olha só: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Abacuque expressa a angústia da alma. Jó, no capítulo 30, versículo 20, Jó, ele diz assim: clamo a ti e não me respondes, ponho-me em pé e não atentas para mim. Clamo a ti e não me respondes. Me coloco em pé e tu não atentas para mim. Davi, um outro homem de Deus na Bíblia, Davi, no Salmo 13, versículo 1, Davi diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então você vê que homens na Bíblia expressaram a mesma angústia, tiveram o mesmo tipo de sentimento que eu e você por vezes temos. Um dos maiores escritores da língua portuguesa, o Machado de Assis, num dos seus romances, chamado um deles Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, ele cita uma frase, ele fala uma frase que é no mínimo intrigante. Ele diz assim: há coisas que melhor se dizem calando. Há coisas que melhor se dizem calando. Há um ditado, né, popular que você já conhece também, que nós conhecemos, que diz assim, que há momentos que o silêncio é a melhor resposta. Você já ouviu esse ditado? Por vezes o silêncio é a melhor resposta. Então, a pergunta mais intrigante para nós nessa noite, irmãos, a pergunta mais intrigante é: por que Deus se cala quando mais eu preciso dele? Quando a coisa aperta para o meu lado, quando estou vivendo um tempo de crise, de dificuldades, por que Deus se cala quando mais eu preciso dele? Nós precisamos entender aqui, irmãos, em primeiro lugar, o seguinte: que o trabalhar de Deus é um trabalhar diferente do homem. O homem trabalha falando, Deus trabalha no silêncio. O projeto de Deus se faz no silêncio e não nos gritos. Isso nós precisamos entender. Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer trabalhar no nosso caráter, Deus quer trabalhar com a gente, vocês sabem disso, e por vezes Ele faz isso no silêncio. E se existe algo que incomoda a gente, o ser humano, é justamente isso, é o silêncio. O silêncio incomoda. Quando você pergunta alguma coisa para alguém, essa pessoa fica em silêncio, não responde. Isso incomoda ou não?
quando você, mulher, pergunta algo para o seu marido, ele não responde, e ele fica em silêncio, isso traz um incômodo ou não? E como é que você reage? Fica brava. O que mais? Fala que nem matraca. Você vai ter que me responder, você vai ter que falar, não é assim? Você fica até ele tirar alguma coisa dele. O silêncio de uma cidade nos incomoda. A gente diz que a gente quer silêncio, que a gente não aguenta essa cidade barulhenta. Mas quando a gente sai, a gente vai para um canto, vai lá para o meio do mato. A gente fica uma semana, você, meu Deus, eu preciso voltar para casa, não aguento mais esse barulho que não tem. É um silêncio que nos incomoda. O silêncio, queridos, incomoda o ser humano. E Deus é especialista porque Ele criou o ser humano. E Ele vai sempre trabalhar naquilo que incomoda o ser humano. É justamente aí que Deus quer trabalhar comigo e com você. Agora, outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus não é um Deus manhoso. Deus não é soberbo. Deus não tem uma agenda escondida. Deus não faz a gente esperar por um capricho dele. Deus não é assim. Deus não age com negociatas ou com cartas escondidas nas mangas. Não, Deus não é assim. O caráter de Deus é um caráter extremamente confiável. E o que é caráter? É quando as nossas palavras combinam com as nossas ações, quando as nossas ações combinam com as nossas palavras. E tudo aquilo que Deus faz é sempre claro, é sempre na luz. Deus tem um caráter extremamente confiável. Portanto, nessa noite você pode sim colocar a sua vida nas mãos de Deus. Porque Ele tem um caráter extremamente confiável. E tudo aquilo que Ele prometeu ao teu respeito, Ele vai cumprir no tempo certo, na hora certa. Porque Ele é um Deus de um caráter extremamente confiável. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Ou seja, Deus não pode ser comparado com um ser humano. Deus não pode ser comparado com um homem. Porque Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Deus fala é sempre o sim, sim e o amém. Amém, queridos? Então, nosso Deus é assim. Podemos depositar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, podemos depositar nas mãos de um Deus que não falha. Glória a Deus. Mas a pergunta é, por que então às vezes Deus se cala? Por que Deus não responde às nossas orações tantas vezes? Por que isso acontece? Olha, queridos, quando Deus não responde, quando Deus fica em silêncio, não é porque Ele está sendo mau, não é porque Ele está sendo displicente, ou que está aprontando alguma coisa por trás, ou então porque você não orou direito. Não é isso não. Mas entenda o seguinte, é que Ele sendo Pai, quantos creem que Ele é Pai? Então Deus sendo Pai, Ele sempre trabalha na perspectiva da nossa maturidade. Muitas vezes Deus não responde, Ele fica em silêncio, porque Ele como Pai, Ele sendo Pai, Ele sempre trabalha na perspectiva da nossa maturidade. Nós precisamos entender como cristãos que Deus nos salvou num projeto de maturidade, irmãos, e não para manter a gente infantil. Ou seja, Deus quer que você cresça, que você amadureça. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. O que é maturidade? Maturidade é autonomia. Maturidade é uma independência dependente. Os seres humanos são os animais mais dependentes que existem. Um bebê, por exemplo, ele é completamente dependente dos seus pais até pelo menos 6 anos de idade. Se você largar um bebê na rua com meses de vida, vai viver? Não. Um bebê abandonado não sobrevive. Então, quando a criança vai crescendo, o que vai acontecendo? Ela vai precisando de menos intervenções dos seus pais. Vai crescendo, menos intervenções. Vejo isso pelos meus filhos. Meu filho, quando pequeno, eu tinha que amarrar o tênis dele. Hoje ele tem 14 anos, eu preciso amarrar o tênis dele? Não, hoje ele já aprendeu. Você imagina uma pessoa de 50 anos de idade que não sabe amarrar o tênis ainda? Mamãe, amarra para mim. Você já imaginou? Isso é bom? Isso é saudável? Não.
Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo menos intervenções dos seus pais. Vai ganhando autonomia. Ela vai aprendendo a amarrar, vai aprendendo a comer, tomar banho, arrumar as suas coisas. E assim. Agora, isso que eu estou dizendo a vocês, irmãos, isso se aplica à fé também. Isso se aplica à nossa fé. Porque quando nós éramos bebês na fé, nós precisávamos de mais intervenções de Deus, de mais milagres de Deus. Mas à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, nós vamos ganhando mais autonomia. Isso é muito bom. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, quando era criança, ele precisou de mais intervenções divinas. Mas à medida que Jesus foi crescendo, ele foi tendo menos intervenções divinas, até culminar na cruz do Calvário, quando na cruz do Calvário, Jesus fez a seguinte declaração: Pai, por que me abandonaste? Até Jesus teve esse sentimento. Pai, por que me abandonaste? Ou seja, Jesus ali estava exercendo sua autonomia máxima como um ser humano. Então, olha o que eu vou dizer. Crente que precisa de muito milagre é infantil. Isso é sério, gente. Isso é para mim e para você. Crente que precisa de muito milagre é infantil. Freud dizia que as religiões são infantilizantes. E ele tem razão. Porque existem muitos crentes, muitas pessoas que são convertidas, mas são infantis espiritualmente. Até vem para a igreja, até convertido. Mas é gugu dadá. É crente infantil. É o tipo de pessoa que diz: eu quero, me dá, né? Me ajuda, eu quero, eu preciso, me dá, eu quero que é meu, me dá. É crente infantil. E nós precisamos entender, irmãos, que vai chegar um tempo na nossa vida que depois de a gente receber muitas intervenções de Deus, depois de a gente receber muitos milagres de Deus, Deus vai dizer assim para a gente: chega. Olha o que eu vou dizer. Vai chegar um tempo na nossa vida que depois de a gente receber muitos milagres da parte de Deus, muitas intervenções de Deus, Deus vai dizer: chega. Agora chega. Veja o exemplo de Tomé. Tomé era alguém que queria ver milagres. Ele precisava ver para crer. Tomé era assim. E aí chegou um tempo na vida dele que Jesus disse para ele: Tomé, chega. Tomé, bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Esses são maduros. Esses cresceram. Queridos, os maduros, quem é crente maduro, não precisa de milagre o tempo todo, não precisa de ver anjo o tempo todo, de profecia o tempo todo, de intervenção de Deus para tudo na vida o tempo todo. Inclusive está cheio de crente muito viciado em profecia. São os profeciólatras. Inventei agora. Tem gente que está viciado em profecia. Se vem para o culto, não tem a profecia, esse culto não tem unção. Se não teve uma cura, né, esse culto aí é sem graça, esse culto aí não tem unção, eu vou para a igreja do fulano de tal, que lá tem. Lá o bicho pega. Lá tem unção. Fala, Jeová. Mas tem gente que é assim, que o culto não tem graça para ele se não tiver uma profecia, se não tiver uma cura, se tiver uma manifestação sobrenatural. Para ele não tem graça. É crente infantil. É crente que não cresceu, que não amadureceu. Agora, é óbvio, irmãos, que eu entendo que Deus deseja nos ajudar sempre. Ele é Pai. O prazer do coração de Deus é nos abençoar ou não, irmãos? Claro que é. Esse é o maior prazer que está no coração de Deus. É repartir bênçãos com os seus filhos. É verdade. Mas tem um outro lado. Que ele, sendo pai também que ele é, ele deseja que a gente cresça. Ele deseja que a gente aprenda a andar, que a gente amadureça. Que a gente se torne maduro para poder enfrentar a realidade da vida como a vida é. E não viver como muito crente está vivendo, numa espécie de uma Disneyland espiritual. Está cheio de crente vivendo esse tipo de cristianismo.
acha que o mundo, que se convertendo e se tornando cristão, então agora o mundo vai ficar colorido, tudo redondinho, tudo certinho, nada vai acontecer. Vem para Jesus e pare de sofrer. Vem para Jesus e muito dinheiro. E vem para Jesus e um carro novo você terá. Tem gente que pensa que é isso. Esse mundo não existe, não entre nesse mundo. Porque esse mundo não existe, porque o mundo real é aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse é o mundo real. Foi o que Jesus disse. O desejo de Deus para o nosso coração é verdade, Ele deseja compartilhar bênçãos com a gente, mas Ele deseja que a gente cresça. Porque isso é bom, isso é saudável para cada um de nós. Qualquer pai tem um desejo que o seu filho cresça. Você pai, você não deseja que teu filho cresça? Sim ou não? Que ele saiba enfrentar a vida, encarar a vida aí fora. Isso é bom. Paulo disse assim, né? O apóstolo Paulo, ele disse, em Efésios 6,13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Então, gente, igrejas dependentes de milagres são igrejas infantis e precisam de um público emocionalmente infantilizado, de pessoas que não sabem resolver os dilemas da vida, de pessoas que não sabem resolver os dramas da vida. Às vezes eu fico observando, queridos, que muitos não cristãos têm uma capacidade maior de resolver dramas da vida e os dilemas da vida do que muitos chamados cristãos, que são verdadeiras crianças espirituais. Às vezes eu vejo crente que vive crise o tempo todo, nunca sai de crise, nunca sai de uma crise. Nunca cresce, nunca amadurece. E não é isso que Deus tem para nós. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele presenciou muitos milagres na sua vida, no seu ministério, né? Paulo, ele presenciou tantas coisas boas, mas à medida que o apóstolo Paulo ele vai crescendo e ele vai amadurecendo, chegou um tempo que ele pediu para Deus uma coisa: que Deus tirasse o espinho da carne dele, não foi isso? E Deus disse para ele assim: ó, esse espinho eu não vou tirar, esse espinho não vai sair, mas Paulo, eu vou estar dando a você graça, para você resistir, para você viver, para você enfrentar a vida com esse espinho, e depois de feito tudo, você permanecer inabalável. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Deus não responde às nossas orações, não é porque Ele está sendo cruel, não é porque Ele é um Deus mau, não é porque Ele é ruim e gosta de ver a gente prostrado, humilhado. Não, não é isso não, mas é porque Deus está apostando na nossa maturidade. Deus quer ver você crescer, meu irmão. Entenda essa verdade nessa noite. Porque a gente pensa que se Deus não respondeu a nossa oração, é porque então a gente não orou direito, ou então é porque a gente não pagou o sacrifício que deveria pagar, ou então porque a gente não deu o dinheiro que deveria dar. A gente entra em culpa, debaixo de culpa e acusação. Deus não está respondendo, deve ser alguma maldição. Deve ser alguma coisa que eu estou falhando na vida, e Deus não está respondendo. Queridos, não. E agora simplesmente Deus virou as costas para mim. Deus jamais vai virar as costas para você. Deus jamais vai virar as costas para você. Se você está tendo essa sensação hoje, você está muito equivocado. Porque se Deus virasse as costas para você, hoje você nem estaria aqui. Se Deus virasse realmente as costas para você, meu irmão, hoje você não estaria aqui, você estaria morto. Aqui você não estaria, mas é porque Deus não virou as costas para você. O olhar carinhoso de Deus está na sua direção. Ele insiste conosco, Ele insiste com você até o fim. O amor de Deus é um amor leal e incondicional. Deus não age assim, Deus não é assim, Ele não vira as costas quando a gente se mostra pequeno, quando a gente se mostra frágil. Olha, entenda o seguinte: muitas vezes você vai se aproximar de Deus e Ele vai se aproximar de você. Eu estava vendo aqui, como é que você chama, querida? A Sônia, aqui no começo do culto. A Sônia estava com a criança aqui, segurando, estava querendo andar, né? Você segurando. Né? E já me veio essa figura novamente, porque eu lembrei dos meus filhos que isso acontecia. Assim que é Deus. No começo, a gente não tem firmeza na perna ainda, né? Então, a gente se aproxima de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegar a vós. A gente se aproxima de Deus e Ele também se aproxima da gente.
Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai dar 2 passos em direção de Deus, Ele vai dar 2 passos para trás. E você dá mais 3 passos para frente, Ele dá 3 para trás. Por que isso? Por quê? Como é que a gente ensina uma criança a andar? No começo a gente segura, não é? E depois? A gente vai soltando e a gente vai fazendo o quê? Vem, filho, vem. Não é assim? E ele vai vindo na nossa direção. Ele dá 2 passos e você mais 2 passos para trás. Muitas vezes é isso que vai acontecer. E por que você faz isso? Porque você é mau? Porque você quer ver o seu filho caindo no chão, arrebentando a boca? É isso que você quer? Não. Porque você quer ensinar. Porque você quer ver seu filho crescendo, andando, amadurecendo, aprendendo a caminhar. Isso se aplica à nossa fé, irmãos. Muitas vezes você vai em direção de Deus e Ele vai dar 2 passos para trás, 3 passos para trás, porque Ele quer ver você crescendo, amadurecendo, para você poder enfrentar a realidade da vida lá fora como a vida é. Amém? E permanecer, e havendo feito tudo isso, permanecer inabalável. Mas eu quero concluir com vocês deixando 2 coisas para o seu coração. Eu vou concluir esse pensamento deixando 2 coisas. Tenha atenção. Primeira coisa, diante de tudo isso que eu acabei de ministrar. Primeira coisa. Deus não nos abandona quando somos infiéis. Deus não nos abandona quando somos infiéis. Você pode repetir isso comigo? Eu vou deixar 2 verdades para você guardar para o seu coração em cima dessa ministração. Primeira é essa. Deus não nos abandona quando somos infiéis. Você crê no amor constante de Deus? Ou você pensa que Deus é mal-humorado? Um dia Ele te ama, outro dia Ele não ama mais. Ele acordou meio esquisito um dia, né? Aí você falou uma coisa que não devia, então eu não amo mais você. Você crê num Deus assim? Acho bom mesmo. Você acredita que você pode fazer alguma coisa que vai fazer com que Deus não ame mais você? Deus vai parar de te amar por alguma coisa? Você acredita que quando você erra, é preciso reconquistar o amor de Deus? Você pensa assim, meu irmão? Se você pensa assim, você não conhece Deus da Bíblia. Você não conhece o Deus de toda a graça. Porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus que eu conheço é um Deus que não nos abandona, mesmo quando nós nos mostramos pequenos. O amor de Deus, irmãos, é um amor leal. E Ele insiste conosco, ainda quando a nossa vida é uma negação e uma decepção. Ele vai com a gente até as últimas. Ele não desiste de nós. Esse é o amor que eu creio, o amor de Deus. Naquilo que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que ele diz que a Bíblia diz que Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Você pode até ser infiel com as pessoas, você pode ser infiel com Deus, mas Ele continua sendo fiel sempre. Ele não muda porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Então as relações de Deus conosco, irmãos, são relações de afeto, de carinho. O amor de Deus é um amor, como nós cantamos, profundo, é um amor eterno, é um amor incondicional. Com amor eterno, diz o Senhor, lá em Jeremias, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Então, olha o que eu vou dizer. Deus não está decepcionado com você. Guarde o que eu vou dizer, que é importante. Deus não está decepcionado com você, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele nunca criou ilusões ao teu respeito. Então Ele não está decepcionado. Ai, Deus está decepcionado comigo. Engano seu. Ele nunca criou ilusões ao teu respeito. E o lindo do Evangelho, a beleza do Evangelho está aqui. Que Deus nos ama sem a gente merecer. Eu não vi nenhum glória a Deus, eu não vi nenhum aleluia. Aqui você pode soltar a voz mesmo, dar um glória a Deus e participar da mensagem, irmão. Olha, nós somos imprescindíveis para Deus. Eu e você. Deus nunca vai nos amar mais do que Ele nos ama agora. Nem vai nos amar menos do que Ele nos ama agora. Nunca. Você nunca vai conseguir fazer Deus parar de amar você, meu irmão. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor e ponto final. Não tem como mudar isso. Deus é amor. Você até pode tentar fazer com que Deus pare de te amar.
mas vai ser algo impossível, porque essa essência de Deus, Deus é amor. E o amor de Deus não está baseado no que você faz. O amor de Deus está baseado no que Ele já fez por mim e por você, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse é o amor de Deus. Deus é o verdadeiro significado da palavra amor. E por Ele nos amar de verdade, irmãos, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Essa é a primeira verdade que eu quero deixar para o seu coração. A segunda verdade que eu vou deixar para o seu coração, para a gente finalizar esse pensamento e vamos orar, é que Deus tem o tempo certo e o modo certo para realizar o que Ele tem para realizar. Ele tem o tempo certo e o modo certo. Então aquieta o teu coração, porque Deus tem o tempo certo e o modo certo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a descansar no amor de Deus, no caráter de Deus. O silêncio de Deus, queridos, não significa que Ele está indiferente a nós, como nós já vimos aqui. Nós vimos que quando isso acontece, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está apostando na nossa maturidade, Ele está edificando a nossa fé, Ele está permitindo, abrindo espaços para que a gente tome decisões, para que a gente cresça, para que a gente ande, para que a gente amadureça. Agora, Deus tem um relógio diferente do nosso. A hora do céu, quem administra é o Senhor. E é Ele que sabe o tempo certo e o modo certo de realizar o que Ele tem para realizar. Sabe qual é o grande problema? É que nós desejamos que Deus realize milagres de acordo com a nossa hora e com o nosso relógio. E aí há um grande engano. A Bíblia diz que o quê? O choro pode durar o quê, irmãos? Uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E eu pergunto para você, quanto é o tempo do dia e quanto é o tempo da noite para Deus? Quanto tempo que é? O tempo da noite para Deus pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas, meses, pode ser um ano inteiro, pode ser 10 anos, pode ser 400 anos, como foi lá para o povo de Israel. Pode ser muitos e muitos pôr do sol e nascer do sol. Mas, queridos, uma coisa é certa, que um belo dia nós vamos agradecer e nos alegrar, porque o sol da justiça vai se levantar e ele vai brilhar e a nossa vitória vai chegar. Isso vai acontecer. Isso você pode ter plena consciência e convicção de que o teu milagre vai chegar sim. Na hora certa, do jeito certo, vai acontecer. O nosso problema, queridos, é que a gente não consegue distinguir tempo de dia e tempo de noite. E no tempo, nas horas da noite, o tempo da noite, nós precisamos aprender a chorar, a se quebrantar, a derramar a nossa alma aos pés do Senhor, nos humilharmos. Tempo da noite, nas horas da noite, não é hora da dança, da alegria, da festa, não. É hora da gente se quebrantar mesmo diante do Senhor. E é nas horas da noite que o Senhor fala conosco. É no tempo da noite que Ele diz: eu vou mudar as suas vestes de luto e vou dar a você vestes de louvor. Eu vou trocar, eu vou transformar o seu lamento em cânticos de alegria. É no tempo da noite. Mas quem é que sabe dessas coisas? Quem é que entende essas coisas? Quem conhece a Deus, quem é íntimo de Deus. Porque, irmão, se a gente não conhecer a Deus, se a gente não for íntimo de Deus, a gente fica crente tolo e tonto, correndo, pulando de galho em galho, tentando caçar milagre. Se a gente não entender tempo de Deus, se a gente não conhecer a Deus, nós vamos ficar pulando e saltando para cima e para baixo. Se a onda agora é a igreja do dente de ouro, vamos para a igreja do dente de ouro. Se agora é do milagre, vamos lá para o milagre. Tem gente que fica pulando de galho em galho, porque não entende o dia, o tempo de Deus, a noite de Deus. E quem não é íntimo de Deus, passa a vida correndo atrás de pregador, de missionário, de pastor, de apóstolo, de apostila, de profeta, de profetisa. Corre o tempo todo para cima e para baixo, correndo atrás de respostas fáceis. Que triste isso, tentando torcer o relógio de Deus, tentando dar um jeitinho. Olha, liga para o fulano, que o fulano responde para você. Ele é um profeta excelente, liga para ele que ele vai orar por você. Você vai ver como a resposta virá de imediato. Tem gente que pensa que Deus é tolo. Tem gente que pensa que consegue manipular as horas do céu. Meus irmãos, quando Deus fecha portas, ninguém pode abrir.
Quando Deus fecha portas, ninguém pode abrir. Você está entendendo isso ou não? Amém ou não? Mas também quando Ele abrir portas, ninguém pode fechar. E mais, não tem nem demônio. Você não precisa nem ficar com medo de demônio, de olho gordo. Está cheio de crente bobo, tolo, né? Desculpa a expressão aqui. Com medo de olho gordo. Estão me olhando feio, então minha vida vai dar zica. Vou ter azar. Porque estão tendo inveja de mim no trabalho. Para com isso. Maior é aquele que está em você, meu irmão, do que aquele que está no mundo. Ei, que isso? Que medo tolo é esse? A sua vida está na mão de quem? Acabou. Quando Deus abre portas, pode ter inveja, pode ter olho gordo, pode ter macumba contra você, nome na boca do sapo, pode ter o que for. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, porque agindo eu, diz o Senhor, ninguém impedirá. Glória a Deus, creia nisso, no tempo certo, na hora certa. Se não aconteceu é porque não chegou o tempo. Então tranquiliza o teu coração. E eu pergunto para você, você tem aguardado respostas de Deus? Esse tempo de espera na sua vida tem sido um tempo difícil para você? Você não está compreendendo muito bem por que Deus está em silêncio? Por que Ele se calou? Eu vou encerrar citando esse texto de Lamentações 3:26 que tem me abençoado muito. Guarde esse texto para você. Lamentações 3:26 que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Aquieta o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa que tudo Ele vai fazer. Receba esta palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.